Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar agora um pouquinho sobre a questão dos patrimônios culturais, dos patrimônios artísticos da humanidade. Bom, quando a gente pensa nessa questão dos patrimônios culturais, acho que a primeira coisa importante é retomar justamente o conceito de cultura. Você já sabe que a cultura de um povo ela está ligada aos valores, às crenças, às visões de mundo, a tudo aquilo que gera o sentimento de pertencimento ao grupo, ou seja, a questão da identidade cultural. E todo povo tem justamente uma tendência a buscar a manutenção dessa identidade. Ora, a manutenção dessa identidade passa inequivocamente pela questão da memória. E aqui eu não falo da memória individual, mas eu falo de uma espécie de memória coletiva que vai se construindo historicamente e que justamente define a identidade. Ora, a ideia de um patrimônio cultural está ligada, portanto, à manutenção dessa memória e à manutenção dessa identidade. Bom, modernamente, a gente pode dizer que, fundamentalmente, existem dois grandes tipos de patrimônios culturais. A gente pode pensar na existência dos patrimônios materiais da humanidade. E aqui você está vendo uma imagem do centro histórico da cidade de São Luís, no Maranhão. Tudo aquilo que tiver esse aspecto concreto é chamado de patrimônio cultural material. Pois bem, mas existem também determinados patrimônios culturais que não são materiais, eles teriam algum grau de abstração. E aí eu estou falando desses patrimônios que nós chamamos de patrimônios imateriais. Por exemplo, aqui você está vendo uma imagem de uma roda de capoeira. Ora, a capoeira, como manifestação da cultura afro-brasileira, não é algo tão concreto quanto o centro histórico de São Luís. E, na verdade, é a combinação desses patrimônios materiais e imateriais que vão definir justamente o que eu chamei de identidade cultural. Se todo povo tem essa tendência à manutenção da sua identidade, reconhecer quais são esses patrimônios é fundamental para a compreensão desse sentimento de identidade. Bom, você conhece esse logotipo aqui? Acho que você já deve tê-lo visto em muitos lugares, não é? Pois bem, esse é o logotipo da Unesco. A Unesco é uma organização vinculada à ONU que especificamente vai tratar de educação, vai tratar de ciência e vai tratar de cultura. E eu não sei se vocês sabem que a Unesco ela escolhe de tempos em tempos aqueles que são os patrimônios da humanidade. Pois bem, se a gente recupera então a imagem anterior, tanto o Centro Histórico de São Luís quanto a capoeira são hoje patrimônios da humanidade escolhidos pela Unesco. Mas o Brasil tem muitos outros patrimônios culturais. Por exemplo, são patrimônios culturais a cidade de Ouro Preto, a cidade do Rio de Janeiro, o centro histórico não só de Salvador, mas o centro histórico de Olinda, o centro histórico de Diamantina, aliás, desculpa, de São Luís, né? Mas também são patrimônios culturais da humanidade o centro histórico de Olinda, de Diamantina, nas Minas Gerais, e de Salvador, o Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde a gente encontra algumas pinturas rupestres.
E não vamos pensar que o patrimônio cultural deva ser necessariamente uma coisa criada pelo homem. Quando a gente pensa nos patrimônios materiais, a gente pode pensar também nos patrimônios naturais. Então, o Parque Nacional de Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, a Mata Atlântica ou o complexo de áreas protegidas do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, também são patrimônios da humanidade. Agora, o que significa na prática alguma coisa ser escolhida como patrimônio da humanidade? Significa dizer que vai haver uma atenção especial para a salvaguarda desses patrimônios. Salvaguarda é o nome técnico que a gente dá para manutenção desses patrimônios. Então, vai haver toda uma política, inclusive, de incentivo financeiro para que isso seja mantido como símbolo daquilo que seria a nossa identidade nacional. Agora, vejam que tanto esses patrimônios culturais quanto esses patrimônios naturais, eles estão dentro daquele grupo que a gente pode chamar de patrimônios materiais. E por quê? Porque eles têm essa dimensão que é a dimensão concreta. Mas a Unesco, ela também fala da existência dos tais patrimônios imateriais. Está aqui a definição que a Unesco dá. O patrimônio cultural imaterial, ou intangível, quer dizer, aquilo que não pode ser diretamente tocado, compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes. Aqui a gente vê bem essa questão da memória coletiva, dessa transmissão de conhecimentos. E quais são os símbolos da cultura brasileira que hoje são patrimônios culturais da humanidade? Além da roda de capoeira, eu podia citar o samba de roda no recôncavo baiano, a pintura corporal e arte gráfica dos índios, não é? O Ajampi, eu imagino que a pronúncia seja essa, né? O frevo pernambucano e o círio de Nossa Senhora de Nazaré, festa religiosa muito popular em Belém do Pará. Quando essas manifestações culturais elas são escolhidas como patrimônios imateriais da humanidade, significa que vai haver um esforço muito grande para que elas não se percam. Porque cada vez que a gente perde algumas dessas manifestações, na verdade a gente está perdendo um pouco da cultura brasileira, enfim, da cultura universal. Aliás, pensando nessa questão da cultura brasileira, trouxe um mapa aqui para a gente dar uma olhada. Você reconhece esse mapa aqui? Esse mapa aqui é um mapa que a gente pode chamar de um mapa da lusofonia. Ou seja, são os países do mundo, são os lugares do mundo em que se fala a língua portuguesa. Eu tenho aqui Portugal, claro. Eu tenho o Brasil, eu tenho Cabo Verde, eu tenho Guiné-Bissau, eu tenho Angola, eu tenho Moçambique, eu tenho Macau, eu tenho o Timor-Leste. E se a gente parar para pensar, todos esses países aqui, todas essas regiões do mundo que estão mais para o sul, falam português exatamente porque foram em algum momento colonizadas por Portugal. E você sabe que de todas essas regiões, o Brasil é o que conseguiu primeiro a sua independência. Você sabia, então, que muitas vezes angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, né, identificam-se demais com essa cultura brasileira, porque, de certo modo, eles veem o Brasil como uma espécie de país que deu certo, que foi, num determinado momento, colônia de Portugal, mas que conseguiu a sua independência e, claro, dialogando com a cultura brasileira, criou a sua própria cultura. É por isso que a gente vai dizer que o Brasil acaba tendo uma influência sobre esses países, principalmente no âmbito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Agora veja que a influência que o Brasil tem
sobre esses países, o exemplo que o país dá o exemplo que o Brasil dá a esses países não é por causa dos nossos patrimônios materiais, não é a cidade de Ouro Preto, não é o Pantanal, não é o Rio de Janeiro, não é o centro de São Luís que vão influenciar, digamos assim, todos esses países. São, na verdade, as nossas manifestações de patrimônio imaterial. Então, quando a gente pensa nas danças, quando a gente pensa na música, quando a gente pensa na literatura, quando a gente pensa nas artes plásticas, quando a gente pensa nos valores, na religiosidade, de alguma forma é essa influência que o Brasil vai exercer sobre esses países. Ficou claro? Tem um exercício para fazer que envolve exatamente essa questão da lusofonia. Vamos ver como é que você se sai?